Boa noite, pessoas lindas. Estou aqui aguardando a Jéssica, daqui a pouco a Gisentra. Nós vamos falar hoje sobre vida profissional e autoconhecimento. O que você pensa sobre isso? Será que o autoconhecimento te aproxima ou te afasta? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O quanto o autoconhecimento nos potencializa, inclusive na nossa vida profissional. E pensando nisso, sobre isso, a gente resolveu estar aqui, né, nessa live, para compartilhar com você um pouquinho desse movimento, o quanto o movimento de se conhecer, o quanto o movimento de estar dentro de mim, ele me posiciona lá fora, ele me dá brilho lá fora, ele me transforma. Sim, o impacto do autoconhecimento, ele é profundo. E na área profissional, ele tem um quê muito especial. Porque quando eu me conheço, eu sei os meus pontos cegos, eu sei os meus pontos de potência também. E quando eu tomo posse desse movimento, eu começo a florir, eu começo a me desenvolver profissionalmente também de uma forma mais intencional, de uma forma mais pontual. A Jéssica acabou de entrar aqui. Vamos chamando, né? Vou pedir para que vocês compartilhem com quem você ama, compartilhem com quem você entende que precisa ouvir um pouquinho. Olá, Boa tudo noite, tudo jóia? tudo bem? E você? Como é que você está? Tô bem, tô com frio por aqui. Como que tá aí? Tá frio? Muito frio. Gente, tá congelante o negócio aqui Sim, eu tô hoje. feliz que fez sol. Desde domingo, assim, tá fazendo sol. Isso já me deixa feliz, já. Não, eu falo, eu não curto frio, sabe? Mas frio com sol, beleza. Agora, frio com chuva, Quando vem a chuva, aquele dia nublado, aí é mais difícil. bem mais difícil, bem mais complexo da gente gerir, né? Sim, Eu tô aqui, a Giz vai se atrasar um pouquinho, enquanto isso a gente vai alinhando, eu estava comentando o com a assunto. nossa audiência, o quanto o autoconhecimento impacta, né? O quanto o autoconhecimento nos traz informações e que na vida profissional isso traz um Resultado. movimento para o mais, Sim, né? porque o que eu vejo, né? Às vezes a gente deixa a vida guiar, né? Então, o que acontece? A gente até vai bem, né? A gente entra num lugar para trabalhar e aí as pessoas vão dizendo, ai, nossa, você é tão boa nisso, isso, faça aquilo, e você vai, né, adquirindo funções, Aham. né? Você vai deixando ali, né, a vida te guiar, né? Ah, apareceu essa oportunidade, eu pego, eu vou lá, eu faço. Só que às vezes você vai até um ponto, né? Você não passa daquele ponto, né? Não ultrapassa, não chega naquele tal de sucesso, assim. Que aí é onde a gente começa a viver naquele automático. A gente não sente prazer pelo que a gente faz, a gente não se sente realizado, principalmente, né? A gente não sente que tem aquele acordar de manhã e fazer sentido tudo que a gente faz, né? É, exatamente. Quando a gente entra no automático, o que que acontece? A gente adoece, né? Sem a gente perceber ao longo do tempo, se não é um adoecimento físico, é adoecimento emocional. Ao longo do tempo a gente começa a andar nesse automático, como que eu posso dizer, a viver uma vida que não parece que tem o encanto que eu esperava que tivesse, né? E nessa vida sem esse encanto, eu vou perdendo brilho, vou perdendo o florescer mesmo, né? Exatamente. E quando você parte, né, para esse caminho de autoconhecimento, é gostoso, mas eu sempre gosto de deixar bem claro que não é um caminho bonito.
Porque você também descobre, né, o teu lado sombra, né? Exatamente, a gente aprende a lidar com esse lado sombra, né? Eu acho assim que a parte mais incrível do autoconhecimento é isso, é olhar para as partes em mim que eu não gosto, olhar para as partes em mim que me causam dor e ainda assim eu continuo e consigo me relacionar com isso. E é aquela velha e boa história. Quanto mais eu olho para minha sombra, mais força eu tenho. A nossa sombra é o nosso lugar de dor, mas é o nosso lugar de luz também, né? E principalmente assim, né, o que eu sempre digo, né, você saber, né, aonde está o seu potencial e onde não está. E está tudo bem com isso. Porque o que eu digo muito de a gente deixar as pessoas guiarem é que você vai agarrando qualquer oportunidade que aparece. E às vezes tem uma bem melhor que viria depois que você perde. Que você já pegou a primeira coisa que apareceu. Sabe o famoso quando você aceita o mínimo ali? Porque você não reconhece o seu valor, o seu potencial. Você não se olha, né, naquele lugar como merecedora daquilo, né? Como merecedora de todo esse movimento. Ó, a Giz já entrou. É verdade. Vamos convidar ela para entrar. Gente, eu também estava numa correria aqui no centro, não deu tempo de eu chegar em casa, eu estou fazendo aqui no Habib's. Mas é isso que é sobre. A Giz também teve um problema, se atrasou, né? E a gente ter essa percepção que às vezes, né, eu acredito muito em questão energética, né? E às vezes quando a gente está avançando, quando a gente está indo para o mais, existe um processo energético para tentar te tirar daquele lugar. E a gente observar que tem duas questões. Um processo energético que quer me tirar, que eu falo que são as forças opositoras que nos tiram daquele movimento. E tem assim, tem coisas que realmente não são para ser. Né? E a gente ter a sensibilidade de perceber o que é para ser e o que. Ah, deixa eu ver se ela pediu aqui. Vamos ver se você consegue entrar. E aquilo que, na verdade, só são forças opositoras. E eu perceber que essas forças opositoras, elas, né? Olá! Tudo bem nessa noite fria? Muito frio! Todo mundo de cachecol. Legal, legal. Que delícia ter você aqui com a gente, Giz. Obrigada, meninas, por esse convite. Eu peço mais uma vez desculpa que eu acabei. Hoje era um dia muito cheio. Que bom, extremamente produtivo. Sim, e eu acabei chegando em casa agora e aí fui ver, o celular estava sem bateria. É exatamente isso que a gente estava falando, das forças opositoras que vêm quando a gente começa a fazer movimentos para o mais, né? E elas aparecem e a gente tem a percepção de lidar com elas, né, Giz, né, Zé? Exato, porque assim, eu tô aqui no Habib's, porque eu também não deu tempo de eu chegar em casa. E aí eu falei, eu vou fazer aqui mesmo, porque se eu começar a correr com o carro, pode dar algum problema, eu vou fazer aqui mesmo. Sim, eu diria que a gente está, no lugar certo e no momento certo, né? Então, se você está aí hoje, Jéssica, é porque você tem que estar aí, né? E como a Dai comentou, as adversidades, quando você busca limpar o caminho, né, do mato daninho, a gente vai encontrar muitas pedras nesse caminho, mas o importante é prosseguir, né? Tira, desvia, espera um pouco, mas devagar as coisas vão caminhando, né? Porque se você ficar parado, você nunca avança. Então é importante, mesmo com as dificuldades, a gente seguir, porque muitas vezes ficar ali na zona de conforto não há crescimento, e é a pura verdade, né? Então precisa seguir. Nem na zona de conforto, nem na choradeira, na reclamação. Na vitimização, né? Principalmente. Porque eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo com uma boa parte das pessoas que vão para o autoconhecimento. O que acontece? Elas começam a se descobrir e elas começam a se calçar nesses defeitos, nesses problemas. Então eu nunca vou conseguir por causa disso. E aí, esse meio do caminho que é o caminho, a parte complexa, onde você reconhecer, né, o seu lado bom, as suas coisas boas, suas qualidades, mas também reconhecer as suas sombras, os seus problemas, os seus, entre aspas, defeitos, e saber usá-los, né? Sim.
Giz, conta pra gente. A gente sabe que você tem um super produto, né? A Giz é fisioterapeuta. Se apresenta aqui pra gente, pra audiência entender por que a Giz está aqui. Por que vocês me deram esse privilégio de estar aqui com vocês? Então, meu nome é Gislaine dos Santos, eu sou fisioterapeuta, eu já tenho mais de 23, quase 24 anos de atuação na área e eu sou extremamente inquieta. Então, eu sempre busquei fazer coisas diferentes, inovar, porque sempre quando algo se tornava, digamos, estável, eu percebia que ali eu não conseguia mais crescer. Você acaba ficando acomodada, vai se habituando e você não vê mais crescimento naquele lugar. Então, ao longo dessa minha jornada, digamos que a gente comentou, né, o fato do autoconhecimento em relação à profissão, eu vejo que o autoconhecimento é o que realmente empodera as pessoas. Porque hoje nós temos várias, né, cursos, mentorias, imersões voltadas para o business, voltado para os negócios, e eu já fiz algumas delas, né? E o que eu vejo que no cerne delas é justamente a pessoa compreender aqui ou por que ela veio. Então, quando ela consegue compreender, porque todos nós temos os nossos talentos, temos as nossas aptidões, e muitas vezes, pelas crenças limitantes que nos são colocadas no decorrer da vida, a gente acredita que a gente não pode ser aquilo a que nós viemos a ser. E aí nós vamos desistindo ao longo do caminho, porque nós escutamos que é difícil, escutamos que onde você nasceu não dá, escutamos que, no caso, nós três somos mulheres, que isso não é para mulher. Então, são várias crenças que fazem com que muitas vezes a gente desista do nosso propósito. Então, o que eu percebo dentro dos negócios é que para que nós tenhamos prosperidade, a primeira coisa é conhecer o porquê nós fazemos o que fazemos. Existe até um livro que fala muito sobre isso, que é o porquê ou por quem você faz as coisas. Então, quando você descobre o porquê e por quem você faz as coisas, tem um outro sentido. E aí você tem uma outra energia para lutar. Eu diria até, porque as pessoas focam muito, né, daí, Jéssica, na questão da remuneração financeira. Então, a remuneração financeira, ao meu ver, ela é apenas uma consequência do legado ou da transformação que você causa na vida das pessoas. Perfeito. Então, o dinheiro ele acaba sendo uma energia transformadora. Sim. Que a partir do momento que você prospera financeiramente, você consegue fazer com que outras pessoas ao teu redor também prosperem. Sim. E quando você foca só na questão financeira, de uma forma mais avarenta, digamos assim, ninguém prospera. Não. Fica todo mundo correndo atrás. Fica todo mundo correndo atrás, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Então, falando da minha trajetória enquanto empreendedora, enquanto fisioterapeuta, né, eu tenho uma clínica onde eu gerencio, né, onde eu lidero uma equipe de fisioterapeutas. Eu também trabalho com palestras na área de empreendedorismo, gestão. Então, eu tenho vários projetos assim em conjunto, né, que eu levo. Sem sombra de dúvida, essa minha, eu diria, eterna busca por me conhecer, ela é a base. Porque se não fosse isso, eu não conseguiria fazer, por exemplo, o que eu fiz hoje. E foi um dia, assim, surreal. Foi milhares de coisas. E você se dispor, quando as meninas me convidaram, ontem, né, que vocês falaram, Sim. pensei, amanhã vai ser um dia, eu digo, mas é o dia, é o desafio. Né? Eu abraçar aquilo e... Porque é muito mais fácil você dizer não. Certo. Não, tá frio, não, eu tenho muita coisa, não, eu não preparei nada. Não, vai e faz. Faz. E é incrível, né? Eu tava vindo uma aula ontem de um professor e ele falando exatamente sobre esse foco. Ele usou um termo que eu acho bem interessante, porque ele chota os nossos ouvidos, mas é para isso mesmo, para que a gente fixe, né? E ele falou o seguinte: qual que é a diferença? E ele estava falando nessa questão mesmo de oferir, de ter uma prosperidade financeira, né?
ele falando, olha, eu tenho clientes e tem uma diferença muito grande entre o cliente rico e o cliente pobre. O cliente rico, você está naquele movimento de autoconhecimento, mostrando para ele lá os seus pontos cegos. Ele no dia seguinte ele vai lá, ele aplica, ele executa, ele te dá um retorno, diz o que foi bom, o que não foi bom. O cliente pobre, ele começa a achar desculpas para não fazer aquilo. Ah, eu não vou fazer isso porque por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa daquele outro. E qual que é a moral dessa história? Eu vou postergando. A gente está falando de rico e pobre para dar esse choque dói no ouvido, né? Isso. Mas a questão é, para que eu avance, para que eu tenha um bom desempenho, isso não é só financeiro, como a Giz falou, mas é em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ir para frente, eu preciso me movimentar, eu preciso executar, testar. Talvez o que a Giz aplique não funcione para mim, mas funcione para a Jéssica. Talvez o que eu aplique funcione. E assim, mas eu preciso testar em mim, né? O que, Não o tem que uma fórmula, funciona né? para mim? Somos únicos, né? Exatamente. Mas se eu não testar, se eu começar a arranjar desculpas para aquilo, o que acontece? Eu fico parada, eu fico na inércia. E na inércia eu não avanço. É perfeita a Sim, colocação. sim, Exato. sim. E Giz, faz quanto tempo mais ou menos que você se considera assim nesse caminho de autoconhecimento assim? Jéssica, eu considero que eu sou assim. Porque assim, eu fui uma adolescente muito estranha, né? Eu fui uma adolescente muito estranha, uma adolescente que eu não me sentia inserida no meio. Eu sempre me sentia muito sozinha, eu me sentia não pertencente ao grupo. E ao longo dessa minha caminhada, eu consegui identificar vários traumas, várias crenças que eu tive desde a infância, que não é que as pessoas não me amavam, é porque eu não conseguia me sentir amada. E a partir daí, eu comecei a tentar compreender o porquê que mesmo eu sempre envolta de tantas pessoas, eu sempre me sentia tão sozinha. E aí eu comecei a buscar, e buscar em várias fontes. Então, eu acho muito interessante isso também, porque hoje existe muito uma polarização do que é bom e do que é ruim. Hoje eu vejo assim a própria palavra, quando a gente fala em autoconhecimento, você vai entrar nas áreas de filosofia, nas áreas de psicologia, nas áreas religiosas, várias áreas das ciências humanas. E principalmente quando você fala, por exemplo, em religião, que é uma das formas que as pessoas buscam muitas vezes o autoconhecimento, eu gosto muito do significado das palavras, sabe, Jéssica e Dai? E a palavra religião, ela é uma palavra que se chama se religar a algo, né? E esse algo, para algumas culturas é Deus, para outras culturas é Alá, para outras culturas é um ser divino. E o que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós precisa encontrar aquela ferramenta que faz essa religação, seja com a essência, seja com Deus, seja com o ser criador, né? E eu sempre busquei isso, então eu diria que se eu fosse me colocar quando eu comecei, eu diria que eu comecei no momento que eu nasci, porque a gente começa a se conhecer no momento que nasce, né? Porque você nasce e você já busca o peito da mãe para poder ter o sustento, né? E quando você está no berço e você chora, você busca o abraço. Sim. Então, assim é a vida. Então, a gente busca sanar as nossas carências emocionais desde muito cedo. E que eu despertei mesmo para isso, Jéssica, eu diria que foi por volta dos meus 12 anos. Nossa, E, super, super cedo. sim, e eu vou te contar como, porque eu acho que isso é interessante para ver Quer saber? que a palavra crise muitas vezes ela nos remete a algo ruim. Sim. Mas quando você vai entender um pouco mais a fundo, as crises são momentos de quebra de padrões. Então, quando você tem algum tipo de crise na tua vida, é porque algo não faz mais sentido e que está na hora de você buscar algo diferente. E eu, com 12 anos de idade, eu comecei a ter crises de pânico. Na época, né, há muitos anos atrás, embora eu tenha essa carinha jovem, eu nasci antes da década de 80. Nossa, que choque! Sério?
Choquei, diga, né? Então, assim, naquela época, não se falava em síndrome do pânico, em TDAH, em autismo, e nada dessas alterações que hoje se fala tanto. Então, para minha família foi um choque eu começar a ter aquelas crises e ninguém sabia o que era. E ali eu comecei a tentar me compreender, né? Tentar compreender o que era ansiedade, o que era pânico, o que eu estava sentindo. E hoje eu agradeço a isso, algo que foi extremamente ruim na época, mas que fez eu buscar. Porque talvez se eu tivesse sido uma adolescente que me sentia totalmente inserida naquele meio, eu ia ficar Perfeito. confortável. Eu ia ficar na zona de conforto. E aí eu não poderia sair de uma zona onde talvez eu não tivesse tido o crescimento que hoje eu alcancei. Nossa, perfeito. É sobre isso mesmo, né? E é engraçado quando você traz essa informação, né? Eu não me sentia pertencer, eu me sentia estranha. E eu acredito que muitas de nós que começa essa busca do autoconhecimento sai desse lugar, né? De não se sentir pertencer. Porque é o lugar que eu me via, né? Eu passei minha adolescência, a minha vida adulta, jovem, toda nesse lugar de não me encaixar. Parecia que eu não era amada. E olha que louco. Não é sobre isso, como você disse, né? Não é sobre ser amada ou não ser amada, é como eu me sinto naquele meio. Eu não me encaixo. E isso tem questões que são questões da nossa infância, são questões que eu acredito nas questões ancestrais, lá naquelas linhas sistêmicas. E quando a gente começa a buscar se encaixar, né? A buscar estar naquele lugar, ali começa todo um movimento de erupção, né? Você começa a... Exatamente, e é incrível isso. E é linda a tua percepção, Giz, assim, de agradecer por isso. Sim. Porque quando a gente olha com. É uma dor. Quem disse que é gostosinho você estar num lugar e não se encaixar, né? Sim. É super desconfortável. É super. Doído, vamos usar esse termo, né? Ele te rasga por dentro. O adolescente, o que o adolescente quer? Ele quer pertencer a um grupo. É uma dor profunda. E daí você relata a síndrome do pânico, que é você tá num lugar e você tá tendo sensações físicas, não são apenas emocionais, né? São físicas de que algo pode vir a acontecer, né? E nesse movimento e nesse lugar, vamos dizer assim, te orientou numa jornada que te trouxe até aqui, né? Com certeza. Então, eu tenho uma eu acredito que curiosidade. eu até quero fazer um adendo, e como eu sou uma eterna buscadora, e se eu fosse digamos assim, fale uma palavra sobre você, eu diria que eu sou buscadora. Eu estou sempre buscando melhorar, buscando. E eu me recordo que um pouco antes da pandemia, eu tive a oportunidade de ir num congresso que se chama Congresso Médico Espírita da Sociedade Brasileira de Medicina do Paraná. E lá eles falavam sobre pesquisas relacionadas à espiritualidade. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós englobamos, não é uma questão religiosa, mas de espiritualidade mesmo. E eles falavam sobre a gratidão, né? Sobre a frequência que a gratidão tem na nossa vida. E nós fizemos um experimento e eles falaram sobre isso, né? Que quando você tem pensamentos de gratidão, você eleva muito a tua vibração. Então, a importância de, mesmo os momentos difíceis, você olhar para eles e ser grato, porque graças a eles você cresceu. Porque se você sobreviveu, se você venceu, se você está vivo, é porque você venceu aquele obstáculo. Então, até as coisas ruins, nós precisamos tentar ter um olhar de gratidão. E isso faz toda a diferença, porque aí você tem uma palavra, eu brinco que a minha caneca da manhã, ela é escrito resiliência, né? Então, a resiliência é isso. Porque a aceitação, muitas vezes, é você aceitar e não fazer nada para mudar. Perfeito. Resiliência é o contrário. Você aceita, você compreende e você modifica a partir daquela situação. Perfeito o que você trouxe aqui. Isso muda o jogo, né? Isso muda o jogo. Porque não é para eu falar assim, ok. Eu tive também algumas doenças que
foram muito profundas na minha vida. Ok, adoeci, vou ficar aqui naquele meu lugar de coitadinha. Misericórdia, Senhor. Não, ok. Esse caos, esse processo aconteceu. Eu sou grata porque ele me trouxe uma visão, um outro olhar, uma outra perspectiva, mas eu vou fazer algo com isso, né? É muito lindo essa E você sabe perspectiva. que esse relato eu tenho até um vídeo faz tempo que eu fiz, que falava assim que o conflito muda a vida. Porque geralmente as mudanças maiores sempre vêm a partir de um conflito mesmo que a gente vive, né? No vídeo eu falava muito sobre o que aconteceu comigo quando eu quebrei o meu pé. E é muito doido, porque desde quando mesmo quando eu tava com o pé quebrado lá, sem poder andar, eu agradecia porque eu pensei assim, eu acho que eu precisava dessa pausa. Porque daí pausou a vida, né? Pausou Sim. tudo, né? E o corpo fala, né? O que é o pé? É o movimento. Você precisava parar. Todo momento, quando eu fiquei 3 meses sem andar. O que eu fui? Eu fui atrás de conhecimento. Eu falei, eu acho que essa pausa é para mim aprender algo. E eu fui atrás de conhecimento. Então foi onde eu me desenvolvi muito na parte de marketing. Até que daí depois que eu voltei com o pé quebrado, eu já voltei com uma proposta diferente no meu trabalho. Eu já voltei trabalhando como projetista também, mas atuando um pouco mais forte no marketing, até eu evoluir, deixar de ser a projetista e ser a marqueteira, e depois eu fui para gerente comercial, e agora eu tô aqui. Vamos Então, ver. graças ao pé, você deu um salto. Olha que Olha legal. aqui, perfeito. Né? Porque às vezes, se você ficasse com os dois pés no chão, você não Sim, iria caminhar, na mesma, eu estava né? lá ainda no A mesmo hora que lugar. você ficou com um pé só, você teve que saltar. Olha que Então, olha que legal, forte, olha que lindo isso, né? né? Legal, legal. E uma coisa que, assim, uma das conversas que a gente teve, Giz, me chamou a atenção, e eu acho que seria interessante, né, para o pessoal que está entrando, o pessoal que vai ver depois. Você comentou que na sua profissão existe uma crença, não sei se você lembra desse dia que a gente conversou, Tá. que existe uma crença limitante que os profissionais da sua área têm de que não dá dinheiro. É, existe uma crença muito limitante, né? Eu brinco, eu tenho um dos meus workshops que eu trabalho com essa parte de treinamentos, né? Que eu falo assim, acredite, físio pode ser rentável. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, muitas vezes se acomodam e querem sempre fazer o mais do mesmo e reclamar do convênio, reclamar disso, reclamar daquilo, mas elas muitas vezes não querem fazer algo diferente, não querem buscar algo diferente, né? Então, se você acreditar realmente na transformação, no meu caso, né, de quase 25 anos de profissão, da transformação que a fisioterapia consegue fazer na vida das pessoas, eu costumo dizer nas minhas palestras que são poucas as profissões que curam com as mãos. E a fisioterapia cura com as mãos, né? Então, nada contra e não desmerecendo de forma alguma cada profissão, mas, por exemplo, quando você vai ao médico, ele faz o diagnóstico, né? E se for uma coisa clínica, se você não for na farmácia e comprar a medicação, não vai resolver, né? Sim. E o fisioterapeuta é um dos poucos profissionais que ele faz avaliação e ele cura com as Nossa, que mãos. lindo! Eu até arrepiei aqui, eu nunca tinha pensado por esse Claro. lado. Que Sim, porque coisa mais linda! você vai no fisioterapeuta, né? Ele vai fazer tua avaliação, vai conversar contigo e naquele mesmo momento ele vai ativar o teu corpo. Então, o que eu diria que o fisioterapeuta é? Ele sabe quais os pontos do teu corpo que vão te curar. Nossa, Porque não sou eu que curo, perfeito. né? Eu ativo e o teu corpo, que ele é um corpo perfeito, ele é um corpo divino, ele é um corpo imagem e semelhança do Criador, ele estava bloqueado por algum motivo. E o fisioterapeuta ali com o seu dom, com as mãos, ele ativa esse ponto e ele faz com que você promova a autocura. Então, quando o fisioterapeuta ele percebe o poder que ele tem nas mãos, o poder que foi destinado, não é um poder dele, é um poder que veio para ele, né? Mas Nós estamos usando desse poder nesse momento, né? Muda tudo, muda o posicionamento, muda a forma de cobrar, ele não se sente mal pelo trabalho que ele executa, porque ele sabe a transformação que vai causar na vida daquela pessoa.
Então ele sabe que se ele não oferecer o seu serviço, ele está deixando de curar aquela pessoa. Então ele precisa sim escrever: eu sou fisioterapeuta, eu posso te ajudar. Então, assim, é uma total mudança de percepção. Que Então, o lindo isso, dinheiro, como né? eu falei no início da nossa conversa, ele não vai ser o foco principal. Ele vai ser a consequência da transformação que você causou na vida daquela pessoa. Então, ele vai ser agente transformador. Então, quando você consegue começar a compreender isso, muda totalmente o jogo. Então, eu sempre tento trabalhar isso né, com as pessoas, que é uma profissão maravilhosa, que eu não me conformo de pessoas extremamente talentosas deixarem essa profissão por dinheiro. Deixe por outra coisa, mas por Sim, dinheiro não. nossa, e que linda essa tua percepção, né? Às vezes a gente, né, busca, e não tem nada de errado da gente buscar, auferir, Não, né, uma vida profissional melhor. Não é sobre isso, né? É sobre como eu olho para minha profissão, né? Com qual amor eu faço isso. E parece clichê, né? Quando Impacta. a gente fala assim, faça com amor e você vai ter um retorno. Não, não não, é. não é. É real. Impacta, a pessoa sente, né? A pessoa sente. Eu gosto muito, né? Eu sou muito. Quem é mais próxima, a nossa amiga Su, né? Ela brinca que eu sou a nerdzinha da turma. Então, assim, eu gosto muito de ciência e existe uma pesquisa também muito legal, que é de um japonês, que não me recordo agora o nome dele, que ele fez, fotografou, né, a molécula da água. Depois eu posso até passar para vocês. E aí ele colocou em vários ambientes, né, em manicômios, em igrejas, em vários ambientes diferentes, e também ele escreveu palavras nessa água. E depois ele conseguiu, com uma câmera de alta precisão, fotografar as moléculas, como que elas se comportavam, né? E as duas palavras onde as moléculas se comportavam de uma maneira mais harmônica foi amor e gratidão. Olha. Por Incrível, né? quê? Incrível. Jéssica, eu mando para você, é fantástico. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra só em cima disso. Então, assim, por que eu quero falar da água? Eu, como uma profissional da área da saúde, nós somos 70% água, né? E se nós fazemos o nosso trabalho com amor e gratidão, nós vamos estar equilibrados, as nossas moléculas vão estar em harmonia. E essa harmonia vai ser transmitida pelas pessoas que nós tocamos. Nossa, E quando eu digo tocamos, não interessa se é com marketing, com não. direito, ensinando, né? Aquela pessoa, ela vai ser tocada com harmonia. Agora, se você faz aquele teu trabalho apenas com o cunho financeiro, com raiva, Por com fazer. por que eu tô ali? Maldizendo, né? Então imagina como que essas tuas moléculas estão e como que essa energia vai ser passada para o próximo. Toda É igual, desorganizada. é igual Então, assim, você vê é aquele. estudo. Hoje em dia, a neurociência, a ciência quântica, ela vem comprovando o que talvez os filósofos já falaram há milênios atrás. E eu te Mas que nós digo, não tínhamos instrumentos. falavam-se as mesmas coisas, né? Na Então, verdade, assim, é uma eu sempre costumo dizer comprovação. assim que a verdade, ela é a verdade. A verdade sempre existiu. Só que nós não tínhamos instrumentos de comprovar essa verdade. E Perfeito, hoje nós estamos tendo. perfeito. É sobre isso. Às vezes, quando eu comecei a buscar o caminho das constelações familiares, pontualmente, daí comecei a mergulhar naquilo, eu queria entender de onde via esse campo morfogenético, queria entender esse movimento todo, e a gente chega nesse lugar que somos, né, que somos energia, né, e todos somos, tudo à nossa volta é sobre energia. E daí quando você tem essa comprovação científica de todo esse processo, e você começa a perceber que você vai buscar no cientista lá do começo do século, eles falavam as mesmas coisas. Sim, É muito, né? É muito forte tudo isso. a verdade é a verdade. É, Eu costumo dizer, eu sempre também tinha, eu gosto muito de metáforas. Vocês já viram que eu era a melhor aluna em português, né, gente? Que eu adoro metáfora, raiz, essas coisas. Então, assim, eu costumava dizer para uns alunos que eu tinha de uma evangelização que eu fazia uma época, que se há um século atrás nós falássemos para as pessoas que ia ser possível
um pássaro de aço transportar mais de 200 pessoas através do oceano e que em menos de 12 horas nós conseguiríamos encontrar terras novas. Isso não seria fantasmagórico? Sim, Com Isso é o certeza. surreal, avião. né? Você pensar Isso é o no avião. Isso é o é, avião. é Entendeu? incrível, Então, né? a gente não pode dizer que não existe algo que a gente não consegue mensurar, Uhum. algo que ainda os nossos olhos não enxergam. Então, embora nós não consigamos enxergar a harmonia da energia da água, quando a gente olha num copo d'água, hoje nós já conseguimos, né, através dessas captações quânticas. Mas tem muita coisa que os nossos olhos não conseguem enxergar ainda. E não quer dizer que eles não existam, né? Perfeito. É perfeito isso. E a gente está com essa comprovação aqui no nosso dia a dia, no nosso sentir, né? Eu tenho uma teoria, não é minha, obviamente eu aplico ela, que é como eu começo o meu dia, eu termino. Então, se eu começo o meu dia toda lá tumultuada, bagunçada, o dia vai ser enrolado, ele vai ser todo. Agora, se eu começo o dia, se eu consigo começar meu dia respirando 3 minutinhos, parece que mesmo que o caos, ele tá lá, né? Hoje todas nós aqui enfrentamos um caos para chegar aqui nesse momento, Sim. mas é como eu enfrento esse caos, como eu mergulho nele, como eu passo por ele, né? É esse movimento, não é que ele não vai existir, mas é o quanto ele vai me desestruturar, quanto ele vai me desestabilizar nesse processo todo. É. Exatamente. E como que a gente começa a ter uma percepção e observar, né? Eu sou muito observadora. Eu gosto muito de observar as pessoas. Então eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo alguém lidando com algum problema e a pessoa tá lá reclamando e se xingando e ai, eu não presto para isso, eu sabia que isso ia dar errado. Falar, oh meu Deus, só vai piorar. Quanto mais ela reclamar, mais vai piorar. Não, não tem o que fazer. Aceita e vamos achar a solução. Vamos fazer aquilo que a gente comentou ali no começo, né? Não é que eu vou ficar lá encolhidinha, não, ok, eu me relaciono com aquilo e vou fazer o meu movimento de transformação, né? Sim. Exato. Sim. E como hoje o nosso assunto é muito voltado para a profissão, né? Nós somos identificados pela nossa profissão. Então, veja o papel forte que a profissão tem nas nossas vidas. Então, é muito importante a gente se ater a isso, né? Porque eu, por exemplo, eu moro numa cidade pequena que tem 55 mil habitantes e eu brinco que eu não tenho sobrenome, eu sou a Gislaine fisioterapeuta. Então assim, e eu lembro bem que dentre os vários retiros e imersões que eu fiz de autoconhecimento, teve um que me marcou muito, que a partir daquele momento eu brinquei que eu nunca mais me apresento como eu sou fisioterapeuta, né? Eu falo, eu estou fisioterapeuta. Porque o que que acontece? No decorrer das nossas vidas, nós desempenhamos vários papéis, né? Nós primeiramente somos filhos, depois nós somos muitas vezes irmãos, namorados, noivas, esposas, maridos, mães, pais, avós, tios, e esses são papéis. E a profissão também é um papel. Só que a profissão é um papel que tem um peso muito grande na nossa vida. E às vezes o complexo do autoconhecimento é você conseguir tirar todos esses papéis e o que que sobra. Então eu costumo falar assim, é muito difícil a gente quando a gente vai se apresentar, quando perguntam, quem é você? A gente sempre fala os nossos papéis. Sim. Como é difícil a gente saber quem nós somos. Então, esse eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do autoconhecimento. Porque quando nós falamos de autoconhecimento, normalmente nós enumeramos papéis. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã de fulano, eu sou fisioterapeuta, eu sou advogada, eu trabalho com marketing, eu sou projetista. Isso são papéis. São papéis. Exatamente. Mas quem é você? E aí é a doideira do autoconhecimento. É, Porque, bota doideira. cara, quem é você? Se você tira todos os papéis. Se você não é filha, não é mãe, não é irmã, não é projetista, você. Quem é você? Parece que não sobra nada. Ou talvez sobre tudo. É É maluco? intuição. É louco, né? Porque na verdade, assim, eu olho para mim, quem eu sou. Quando eu tiro todas essas etiquetas aqui de mim, eu consigo me identificar naquele espelho, né? Eu consigo me achar, ou eu só me encontro quando eu tô cheia de etiquetas.
Porque se eu só me encontro quando eu tô cheia de etiquetas, quando falta uma etiqueta, eu fico vazia, né? Sim, Eu me é igual a sinto minha quebrada, me sinto incompleta. Exatamente. é igual a minha experiência no retiro. Foi a primeira vez assim que eu tive num local onde tinha que me apresentar e eu peguei muito no meu pé enquanto, né, não chegava a minha vez. Eu falava, você não vai falar sua profissão. Mas é muito difícil, Jéssica. Muito, muito. Pé para não entrar nisso, porque eu tinha muito essa questão de eu ia me apresentar, eu já começava a falar sobre minha profissão, sobre o que eu fazia e quem sou eu, não sou, não sei. Mas Não, é porque a gente você fica está atrás. na profissão, né? Só que você não é só ela. Porque o que que acontece? Quando a pessoa só usa uma etiqueta, né, Dai, como você bem colocou ali, às vezes no decorrer da vida, essa etiqueta ela é retirada, ou ela precisa ser retirada. E aí a pessoa não se encontra mais. É, Então, o autoconhecimento é sobre isso, como eu diria, é sobre É só. isso, Dai. É sobre isso. Então, o autoconhecimento é sobre você conseguir sobreviver sem etiquetas. Perfeito. nossa, É sobre perfeito. isso. É sobre Mas isso. E é a gente muito difícil, é porque muito. você ou tem etiquetas, que são os rótulos, ou como acho que a Jéssica falou no começo, a gente tem bengalas, que são as desculpas. Isso. Perfeito, perfeito. E assim, né? Olha que interessante. Vou contar um pouquinho aqui do meu caminho. Também fui aquela adolescente que não se encaixava. Fui uma buscadora inconsciente, vamos dizer, uma buscadora de olhos fechados. Eu não sabia o que eu queria, mas fui nesse caminho. Mas a maternidade foi algo que mexeu profundamente com o descobrir quem eu sou. Até então eu estava lá com uma venda, né? Tentando achar, tentando, né? Mas não sabia nem para onde eu estava indo. Me via muito com essa etiqueta do profissional. Para mim era algo que era a minha essência, eu me identificava profundamente com a minha profissão. E daí veio uma maternidade cheia de tropeços, né? Como a maioria da maternidade geralmente são. Durante a gravidez, eu comecei a entrar num processo de me desconectar. Eu já não me via mais como aquela profissional. Eu já não conseguia me encaixar naquele lugar. E olha que maluquice tudo isso, né? Porque daí não conseguia me encaixar naquilo, mas também não me enxergava como mãe. E foi nesse movimento todo que eu Fragmentado, né? Nenhuma nem outra, né? Tava servindo. exatamente que daí eu descobri que não. A etiqueta da mãe é uma, da profissional é outra, e a Daiane está aqui, é o que está desnudo, né, embaixo daquelas etiquetas todas. Exato. Eu acho que deu uma travada ali na Giz. Acho que a gente travou pra gente. Deixa eu ver se eu volto aqui. Deu? Voltou, voltou. Ah, tá. Mas é isso mesmo. Então, quando você consegue sentir-se alguém sem etiquetas, sem muletas, sem julgamentos, é isso que é o que é você. Mas é algo extremamente, eu diria, não seria utópico, mas é algo Difícil. divino, assim, é muito complexo, porque no dia a dia que a gente vive, a gente acaba desempenhando muitos papéis, a sociedade também exige com que a gente desempenhe. Se você sai um pouco fora do que esperam, das expectativas, isso gera muitas vezes julgamento e frustração. Então, buscar o autoconhecimento não é Não, fácil. E eu diria mais, buscar o autoconhecimento é solitário. totalmente. Quanto mais você busca, mais sozinha você fica. Então, são Perfeito. escolhas. A cada escolha, uma renúncia. Então, você muitas vezes vai ter que renunciar de muitas coisas nessa busca, né? Mas eu diria que é uma busca, depois que você começa, você não consegue mais parar. Consegue. E com certeza, pelo menos ao que eu vejo, ela é muito gratificante, porque aí você consegue ser feliz com você mesma. E quando Sim. você é feliz com você mesma, você compartilha. Você não exige, você não depende. Eu sempre gosto de falar assim, eu uso muito, eu adoro Jota Quest, e eu gosto de uma frase que eles falam que é a nossa liberdade é o que nos prende, falando do amor, né? Porque aquele amor de apego, ele é um amor de ego, né? Um amor Perfeito. de segurança, de você querer que a pessoa esteja ali ao seu dispor, digamos assim.
E o amor verdadeiro lhe liberta. O amor verdadeiro é você querer que o outro esteja bem. Então, o autoconhecimento, ele faz isso, Independente de estar ao seu lado ou não, né? ele faz com que você se sinta bem de estar com você mesmo. É muito bom. É É muito bom. sobre isso, é você estar É sobre ali. isso. Eu podia deixar. Eu acho Eu quero depois o meu Ai, que stickzinho. lindo. Ah, eu acho que é muito sobre o que a Dai É a falou. gente olhar para isso e perceber assim, olha, eu não preciso me encaixar. Eu só preciso me olhar e me amar do jeito que eu sou. Exato. E é muito sobre o que você fala, Dai, daquela historinha do buraco. Eu vejo que o autoconhecimento também, ele não nos impede de que a gente tenha dias ruins, né? Não significa que um belo dia lá, sei lá, faz 5 anos de autoconhecimento, agora minha vida vai ser uma maravilha daqui para frente. Não. Você vai continuar caindo em alguns buracos. Só que o que acontece? O autoconhecimento faz com que você saiba como sair mais rápido dele. Mais não, rápido. e limpar, eu adorei, viu, Dai? Eu já usei para vários pacientes. Não sei se você lembra, Jéssica, porque ela falou lá no trem com a gente, sobre a questão de que você limpa, né, a trilha na mata, mas que o mato continua vindo. Exatamente. E se você não continuar com a enxadinha ali, limpando, o mato vai tomar conta de novo. Fecha o caminho. É claro que uma vez feita a trilha, ela vai deixar rastros. Aham. Mas se você não deixar, o mato toma conta. Toma Então é sobre isso. Sobre isso. E tem a gente, né, como a gente já passou, né, você deu umas pitadas da parte religiosa, tudo. Tem uma frase que fala assim, orai e vigiai. E orai e vigiai o que é? É eu ter fé, mas eu preciso estar atenta naquele caminho, né? Eu não posso estar com os olhos fechados na minha jornada. Então, ok, eu adquiri um conhecimento, eu aplico ele. Se eu paro de aplicar, óbvio que aquele mato vai crescer. Mas se eu volto a aplicar, rapidamente aquele músculo volta para aquele lugar que ele estava antes, né? Ele tem uma memória, né? Uma memória, exatamente. Eu já ia falar sobre isso, mas eu consegui. Olha! Não, mas eu adoro sobre isso. Pode continuar falando. Eu acho fantástico. Cada um tem sua marca registrada, não tem? O Silvio Santos, a Beyoncé, você é sobre isso. E olha que delícia, né? Nós três, nós nos conhecemos no retiro, né? Somos três mulheres de histórias diferentes, né? E tempo, né? Tem uma conexão. Total, porque assim, são histórias diferentes que elas, eu vou dizer, usar esse termo, elas vibram no mesmo sentir, no mesmo observar, né? Cada um de nós tem um óculos para olhar as mesmas coisas. Muito lindo isso. Legal. É muito perfeito, né? Diz que, ao mesmo tempo que o caminho do autoconhecimento ele é solitário, mas ele também te conecta com muitas pessoas diferentes, né? Porque, igual a gente falou, acaba sendo solitário mesmo, porque é muito difícil quando você começa a ganhar esses conhecimentos, você ter com quem conversar sobre isso, você ter aonde se expor, aonde, né? Porque ser vulnerável, né? Sem ser julgada. Mas exatamente. Eu acho que a questão do solitário é no seguinte sentido. Você tem lá, você começa a sua vida, pai, mãe, amigo, companheiros, e porque você está numa X vibração. Quando você começa a mergulhar nesse caminho de autoconhecimento, a tua vibração, a tua frequência muda. E daí aquelas pessoas que você estava acostumada a caminhar ao seu lado, elas estão em outra frequência. Nós não estamos falando de frequência boa ou frequência má, apenas de uma alteração de frequência, né? Então, quando eu mudo a minha frequência, as pessoas que estão ao meu lado, elas não acompanham aquela frequência. E daí essa jornada é solitária, porque não adianta eu querer ficar pegando mãe, pai, irmão, papagaio para vir junto, não faz sentido para eles aquele caminho. E se a gente quer doutriná-los para fazer aquele caminho, a gente se torna chato e afasta ainda mais, né? Eu diria mais, uma vez eu li algo muito legal sobre isso, Dai, que você, principalmente relacionado aos pais, tem um psicólogo que eu fui uma vez numa imersão dele, é Marcel, agora não vou lembrar o sobrenome.
que ele me falou algo que mudou minha vida, que impactou muito naquela época, porque eu achava que eu sabia mais que a minha mãe. Então eu sempre ficava, na minha concepção do que eu achava correto e por amor, eu ficava discutindo com ela várias vezes algumas questões de algumas decisões na vida dela. E olha que legal o que ele falou, e aquilo mudou, e eu acho legal compartilhar, que ele falou que isso era uma forma de eu ser uma pessoa, de eu ter um superego, de eu achar que eu era melhor do que ela. E aí ele falou a questão da hierarquia familiar, que por mais que né, eu tenha uma concepção de vida tal, a minha mãe já sobrevivia antes de eu nascer, porque ela veio antes de mim. Então, quando nós ficamos querendo doutrinar os outros, o maior erro é nosso. Exatamente. Porque além de ser chato, complementando o que você falou, é uma falta de respeito com a decisão de escolha do próximo. Exatamente. Então, é claro, você pode conversar, você pode falar a tua opinião, mas você insistir, né? Não doutrinar. É não sobre, doutrinar, assim, insistir. Uma troca, né? Eu mostro o meu ponto de vista, mas eu não posso convencer ou doutrinar o outro. Não. Em especial, Não. os nossos pais. Isso acontece muito com os pais, né? Muitas vezes os filhos, hoje em dia, até pelas questões de tecnologia e tal, a gente acaba, mas eu sei mais, tal, tal, tal. Mas aquilo que ele me falou me marcou muito. Olha, você nem existia e o teu pai já se virava. Você nem tinha nascido e ele já estava vencendo na vida. E não é vencendo na vida ganhando dinheiro, ele estava vivo. Exato. Então, assim, respeita o teu pai, honra o teu pai, nesse sentido, né? De respeitar e honrar, e respeitar até as decisões erradas. Tudo. Que você julga errado. Honrar pai e mas mãe. A decisão é dele. Exatamente. Não é e a gente vê assim, legal. honrar pai e mãe é bíblico, né? E muitas vezes a gente não entende o que é isso. E essa percepção dele é totalmente sistêmica, atrelada, né? Eu vou pegar um livro, vou colocar aqui para vocês, tá? Vale a pena, só um pouquinho. E é muito atrelada essa visão sistêmica. E honrar pai e mãe é exatamente isso. É olhar para eles e respeitar. Aqui, tá? As leis inegociáveis da vida. Tá? Ai, que massa. Depois coloca nos comentários aqui pra gente, né? Pra compartilhar. Então ele fala de leis que são inegociáveis. Tem coisas assim, que não dá, não, é inegociável. Tem coisas que fazem parte da vida que não adianta. Por exemplo, lei 3. A vida é verdade. A verdade sempre prevalecerá. É aquilo que a gente acabou de falar. Abri ao Léo, mas como o acaso não existe, né? Nós estamos falando da verdade. A verdade, ela é a verdade. Só eu vou muitas contar vezes nós não sabemos sobre isso da verdade. Eu comecei a ter, no meu trabalho, assim, como projetista, tinha um problema que a gente sempre tinha, né? Muitos problemas, assim. E aí o pessoal tinha um costume, assim, sabe? De às vezes começar a inventar uma história para contar para o cliente, para não falar exatamente o que aconteceu e tudo mais. Eu lembro que isso era sempre um tormento para mim. E aí eu comecei a seguir isso. Eu falei, diga a verdade e vos libertará. E eu comecei a falar a verdade para os clientes, por mais dolorosa que fosse. Né? Por mais dolorosa que fosse. Não, né? O cliente queria a montagem lá para o aniversário da fulana. Eu não vou conseguir montar nessa data. O cliente ficava nervoso, tudo ali, mas só naquela hora. Porque se eu enrolo, se eu falo que eu vou conseguir, daí chego na data, daí nessa data eu ligo e falo que não vou conseguir, a frustração é muito maior. O problema aumentava. Ô, Jéssica, eu te digo mais. Você sempre sabe quando a pessoa tá te enrolando. Então, assim, você vai num lugar, aí a pessoa fala um negócio, você já sabe que ela tá mentindo. Então, quando você mente, a energia da mentira a gente já descobre. Então, você acha que tá mentindo, mas aquela pessoa que você mentiu, ela vai sair daí e falar, puta, a Jéssica falou, cara, mas ela não vai fazer. Tá entendendo? Já sai com o freio de mão levantado e pronto pra... E quando você fala a verdade é a verdade. A verdade tem a energia da legitimidade. Então, ela é verdade. Então, ela me falou que não vai dar, então não gera expectativa. Exato. Na hora a pessoa fica um pouco desapontada, fica. Mas eu sei que ela não vai levar esse desaponto para sempre. Ela vai ser teu cliente o resto da vida. Vai.
Agora, o caso contrário, olha o tormento que a gente criava, sabe? A gente criava um tormento, tanto para o cliente, para nós, para o funcionário. Fica pensando na vibração energética daquilo, né? Como a própria gente falou, a mentira tem a energia da mentira. Na alma, todos nós sabemos o que é mentira, né? A verdade é essa, nós sabemos. A gente pode se enganar, né? A mente mentindo pra gente, deixa eu fingir que eu não tô vendo isso, mas Tenta, tá né? escancarado, tá escancarado ali. E você sabe que isso aí até, eu falava assim, que tinha clientes e clientes, né? E eu via que tinha alguns clientes que tinham uma energia muito negativa. Então, eles já contratavam o trabalho, mas já pensando, vai dar tudo errado. E dava mesmo. Aí dava um monte de problema, sabe? Tinha uns clientes, é sempre o mesmo, assim, sabe? Aquela pessoa que sempre dá... Você pode tentar fazer o mais perfeito, sempre vai dar problema. E eu via muito isso. E daí o que acontece? Você está com a antena ligada, você está com a tua percepção, a tua intuição ligada. E intuição está muito ligada também com como eu me conheço, como eu me vejo. Eu consigo ver o outro também sem todas aquelas máscaras, sem todos aqueles véus, né? Exatamente. Essa coisa de energia é muito real. Mas eu comecei a usar esse termo na minha cabeça. Todas as vezes que eu me via numa situação de dar uma notícia ruim, eu lembrava, a verdade vos libertará. É muito melhor eu dar essa notícia ruim o quanto mais rápido possível, porque quanto mais se demora, maior fica o problema. E é o ensinamento do Cristo, né? Ou seja, tá tudo muito, muito ligado. Giz, só quer... Eu tô aparecendo? Acho que não. Acho que eu saí de novo. Deixa eu ver. Tá aparecendo sim. Agora virou a câmera. Agora ficou sem foto. Só tá só foto. Ai, Jesus, não sei o que deu aqui. Deixa eu ver. Bem, não sei. Deixa eu ver. Não sei. Estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo e estamos vendo a sua foto só. Então tá. É porque daí agora é só a foto. Venceu o tempo. É 9h15 e fica só a foto. Então, olha, gente, queria agradecer a gente pela disponibilidade. Eu sei que o quanto foi desafiador chegar até aqui. A Gé, eu e a Gé, a gente já está nessa jornada aqui. Quantos episódios, Jéssica, são? Esse é o 9º. Esse é o nosso 9º episódio. Nós estamos nesse processo nosso de exposição e vulnerabilidade. E nossa profunda gratidão pela presença da Giz aqui. Imagina. Por compartilhar tanto conhecimento. Giz, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Giz, pela sua presença, por ter aceitado o convite, mesmo em cima da hora, mesmo essa vida corrida que você tem. Foi muito importante para nós ter a sua presença aqui hoje. Um grande beijo para todo mundo que passou por aqui, para o pessoal que vai ver na sequência. E olha, eu acho que a gente pode tirar dessa live, além de todo esse conhecimento que a Giz trouxe, eu acho que a gente fechou com uma palavra que vieram algumas vezes na fala da Giz. Ela abriu o livro e caiu, e a Jéssica terminou. A verdade vos libertará. Perfeito. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo, menina.